Então, o teste de malha fechada, a gente vai fazer agora, pessoal, e mostrar uma comparação que a gente fez do nosso sistema de método interativo em relação a um sistema em tempo real de malha fechada também, de um sistema comercial. Então, a gente visa confrontar o resultado do simulador em tempo real com a nossa ferramenta inovadora e mostrando a nossa metodologia de malha fechada através do método interativo. E fazendo isso, realizando teste no esquema de proteção de linha. Então, a gente fez aí centenas de casos e comparando o nosso resultado com o simulador em tempo real. Então, inicialmente, introduzindo, mais do que nunca, vocês sabem que o nosso sistema elétrico de potência do Brasil é um dos mais complexos do mundo e a sua exigência em termos de performance e confiabilidade cada vez é maior. E com isso, há uma necessidade de uma evolução do nosso teste de validação da proteção. Antigamente, a gente tinha uma verificação apenas com a forma de onda senoidal pura, e com esse advento da evolução dos IEDs de proteção, os algoritmos, a gente também tem que evoluir a nossa forma de testar. Então, essa forma de testar nossa passa a ter uma necessidade de um comportamento mais fiel, através de simuladores de transitórios eletromagnéticos, e não somente uma senoidal pura. Então, isso está passando a virar uma rotina em novos sistemas que entram em operação e também em dúvidas. Atuou uma condição errada, era para atuar e não atuou, ou não era para atuar e atuou. Então, o que se faz? Normalmente se coloca novamente esse sistema em teste, em cima de um simulador em malha fechada, para verificar o comportamento. Então, a gente entende com essas condições que a malha fechada ela é absolutamente necessária para a gente garantir a fidelidade e essa realimentação do sinal. Mas a pergunta que a gente vai responder nos próximos slides é qual a necessidade que esse teste seja feito em tempo real. Então, malha fechada versus tempo real. Então, se a gente pensar num dispositivo de teste, no ambiente real, de um regulador de tensão e velocidade, nesse caso, a gente vai precisar realmente que o nosso simulador responda em tempo real. Por quê? Porque a gente tem um modelo virtual do nosso sistema, que está ali na forma matemática, e ele vai injetar os sinais analógicos, como a corrente, a tensão terminal, e esses reguladores vão responder também de uma forma analógica, também com a potência mecânica e uma tensão de campo. Então, essa condição de realimentação do sistema, ela ocorre de forma analógica. Então, dessa maneira, a cada passo de tempo, a cada momento, esse sinal pode ser alterado. Então, essa simulação tem que ser retroalimentada em cada passo de tempo em tempo real. Vamos agora no caso de um IED de proteção. Então, nós temos o IED de proteção aqui, um dispositivo físico e um ambiente real. Nesse caso, o nosso modelo de sistema virtual, ele vai fazer matematicamente o modelo e vai injetar as tensões e correntes aí provenientes que estavam vindo do TC e do TP. Só que, diferentemente de um regulador de tensão e velocidade, a realimentação do nosso sistema é feita através por entradas digitais. Ou seja, o que o IED pode interfacear com o nosso sistema? Ele só pode mandar abrir o disjuntor ou fechar o disjuntor, no caso de um religamento. Então, esse sinal passa a ser digital e ele não muda o tempo todo. É feito um comando de abertura ou o comando de fechamento. Então, nesse caso, por os IEDs responderem dessa forma, o sistema de teste, ele não necessariamente precisa ser realimentado em tempo real. Ele pode ser realimentado no processo iterativo que a gente vai mostrar para vocês, que é o trabalho que a gente fez, que foi um desenvolvimento aí de mais de 10 anos. Como é que a nossa ferramenta de teste ela funciona? Nós temos, então, o nosso modelo do sistema, por exemplo, os equivalentes, ou até geradores que podem ter aí os modelos. Nós temos aí os disjuntores, os TPs, os TCs, a nossa linha protegida, e do outro lado também a mesma coisa. E os nossos IEDs, que são os dispositivos físicos que estão fora do nosso modelo matemático. Então, nós vamos interfacear com eles através das saídas analógicas. Então, nós vamos injetar e externar os sinais calculados, analógicos, e também nós vamos sinalizar os status do disjuntor para esses IEDs que estão ali. E vamos receber desses IEDs também o comando de abertura ou
fechamento do disjuntor. Lembrando que esses sinais podem ser aí tradicionais, ou seja, saídas analógicas e contatos secos ou molhados, ou também podemos trabalhar com a IEC 1950, injetando sinais de sample value e recebendo e enviando mensagens GUSI dos sinais digitais. E como é que se dá, então, esse processo interativo? Vamos entender como é que ele ocorre. Inicialmente, a gente faz a simulação, aqui, por exemplo, de um caso, de uma condição de pré-falta, que depois passou para uma condição de falta, nossa corrente aumentou. Então, simulamos esse caso e vamos injetar isso no IED, injetando condição de pré-falta e aqui a condição de falta, esse aqui é o momento da falta. O que esse IED vai reagir? Ele vai reagir aí com o trip, então ele vai vir numa condição que não está operando e depois do tempo, aqui a gente colocou, por exemplo, 2 ciclos, e depois desses 2 ciclos aqui, por exemplo, ele operou. Essa é a resposta. Com essa resposta, a gente vai ressimular levando isso em conta. Então, nós temos essa resposta que o IED operou nesse momento e nós vamos, então, ressimular com essa condição, ele mandando abrir o disjuntor aqui, com o tempo que foi configurado no modelo de ali 2 ciclos, por exemplo, a abertura do disjuntor, nós temos essa condição, ele vai abrir nesse caso. Então, a gente tem a nossa nova forma de onda que vai ser agora injetada novamente. Então, nesse processo iterativo, passo a passo. Então, nós temos agora essa nova injeção e agora, sim, essa resposta do nosso IED. Isso é muito importante porque o IED, a gente injetando a mesma condição de falta, ele vai ter o mesmo comportamento e a mesma resposta. E isso é o quê? Isso é checado. Então, a gente, quando ressimula, a gente verifica se ele está dentro ali da tolerância de repetitibilidade do nosso IED. Então, vamos mostrar aí para vocês um caso que a gente fez num sistema de 500 kV referente à rede básica, um esquema de proteção de linha. Então, nós temos aqui, ó, nosso desenho. Essa aqui é a nossa linha protegida. Nós temos aqui o modelo do disjuntor, nós temos aqui um modelo do TC, do TP, o modelo do TC e do TP. Essas correntes de tensões vão ser injetadas aqui nesse IED, essas correntes de tensões injetadas nesse IED do lado de cá. Nós temos aqui a subestação 3, do outro lado a subestação 2, nós temos aqui o equivalente, aqui o outro equivalente, e nós temos aqui a nossa linha paralela à linha protegida e 2 linhas adjacentes que ligam até a subestação 1 e a outra linha que liga, adjacente que liga até a subestação 4. Então foram feitos 428 cenários de testes diferentes e 10 vezes, repetidos 10 vezes cada um desses cenários, através de 8 grupos tradicionais, que são tipos de testes que normalmente se realiza em simuladores de tempo real. Então vamos mostrar todos esses 428 cenários aí, divididos em 8 grupos. Então, os primeiros cenários aí, nós temos 200 casos com ele, que foram o quê? Faltas internas, faltas aqui internas na nossa linha protegida, com e sem resistência, com ângulo de incidência de 0 e 90 graus, com religamento com e sem sucessos. Então, fizemos fase terra, fase-fase, fase-fase terra, trifásica e trifásica terra, variando o local de 0, 25, 50, 75 e 100, entre a subestação 2 e 3. Então, isso gerou para a gente 200 casos diferentes aí com essas condições. Depois, o outro grupo foram as faltas internas com alta resistência no local a 50%. Então, foi variado o que nesse caso? Aumentando a impedância dessa valor de resistência de falta, de 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 e 200 ohms. Então, nessa condição, variamos a resistência de falta e criamos outros 8 novos casos. Então, 200, depois 8, depois mais 180 casos de faltas externas para a gente verificar a nossa proteção dessa linha protegida, como ela está comportando para essas faltas externas. Então, no caso, com e sem resistência, de 0 e 90 graus, com religamento com sucesso nesse caso. Então, faltas monofásicas, bifásicas terra, trifásicas terra. No local, nessa linha adjacente, na linha paralela e na outra linha adjacente. Depois, num outro grupo também, as faltas evolutivas. Então, a gente teve faltas evolutivas aí, que elas começaram a aplicação da fase terra em 100 milissegundos e depois passamos para a fase terra em 130 milissegundos. Então, começou com uma falta
fase terra, e depois para a bifásica terra, depois de 30 milissegundos. Na principal, em 3 pontos diferentes, e na linha paralela, também em 3 pontos diferentes. Depois, no SOTF, né, o Switch On to Fault, a gente fez o de um lado, de um terminal, do outro lado, do outro terminal, com o terminal da subestação 3 aberto, a 0 e a 100%, e com o terminal da subestação 2 aberto, a 0 e também a 100%. Depois, a falta sem comunicação, que a gente fez? A gente tirou a teleproteção e fizemos a falta verificando o comportamento sem a teleproteção, a 0 e a 100% aí, com ângulo de 0, 90 graus, totalizando 4 casos diferentes para esse grupo. Depois, variação da frequência. Fizemos teste com 57 Hz e também 72 Hz, a 50% desse nosso sistema, verificando o comportamento com essas frequências. Depois, a famosa falta cross-country, né? Nós começamos a falta na linha paralela e ela passa para a linha protegida. Então, começou a 50% e depois de um ciclo, ela vai para a protegida a 50%. No outro caso, começou a 100% da paralela e vai à protegida também depois de um ciclo a 50%. 4 casos diferentes aí, variando de 0 e 90 graus o ângulo de incidência. Então, vamos pegar aí um desses casos para a gente poder entrar mais a fundo aí e verificar os nossos resultados. Então, o nosso ajuste, nós temos a zona 1 a 85% e a zona 1 estendida a 150% da nossa linha protegida. Então, essa é uma falta AB, a 0 grau. O nosso sistema foi colocado o PUT, mas poderia ter sido colocado o POT ou qualquer outra teleproteção. Ele não tem problema ou restrição a isso, e um religamento sem sucesso. Então, como é que ficou aqui essa falta aqui, ó, nessa saída aqui da linha? A gente fez o primeiro teste, o que ocasionou para a gente, por exemplo, um problema. A linha estava modelada no modelo Pi, e o simulador em tempo real, ele ocorreu um problema de instabilidade numérica, pessoal. Então, aconteceu aqui a instabilidade numérica, a oscilação numérica no modelo da linha, e no nosso caso aqui, não aconteceu essa estabilidade numérica, como a gente comentou, porque a gente usa o Euler. Então, depois desse problema que a gente teve que mudar o modelo da linha, trabalhamos com o Bergeron, para poder fazer a simulação. Então, nós temos aqui lado a lado, à esquerda, os resultados do simulador em tempo real, e à direita, os resultados de teste em malha fechada da Comprove. Então, vamos dar um zoom aí para a gente poder entender um pouco melhor. Inicialmente aqui, então, na subestação 2, em cima a tensão num simulador, a tensão no outro simulador. Embaixo, a corrente num simulador e a corrente no outro simulador. À direita, o método interativo e à esquerda, o simulador em tempo real. Depois, para os resultados da subestação 3. Em cima também a tensão, e embaixo também a corrente. Na subestação 3, à esquerda continua sendo tempo real, à direita o método interativo. E, por último aqui, os sinais digitais que nós temos. Em cima, o simulador em tempo real, e embaixo, o simulador com método interativo. E aqui a gente pode ver o que aconteceu nessa falta. Então, nós temos, inicialmente, o envio ali do PUT pela subestação 2, porque foi uma falta a 0%, ela já detectou direto, e o trip nessa mesma subestação 2. Depois de um pequeno tempo do envio do PUT, nós tivemos a Z1B, zona 1 estendida lá na subestação 3, foi detectado, e o trip nessa zona 3 já em sequência. Correto? E aí nós tivemos o quê? Depois dessa primeira condição de trip e abertura, nós trabalhamos com religamento sem sucesso. Então, o que significa o religamento sem sucesso? Nós mantemos a falta depois que deu trip, na hora que religou, a falta ainda continuava lá. Ela não cessou. Então, aqui o ponto de religamento, nessa segundo lote aqui de atuações. Então, vamos limpar para poder facilitar a nossa visualização. Aconteceu o religamento. E agora nós temos aqui, ó, o SOTF, pegando tanto no tempo real quanto na malha fechada. Foi a primeira condição que aconteceu, porque ele deu switch on to fault, porque o religamento permaneceu, foi bem na saída ali da zona 2. Depois, o trip da zona 2, também no simulador em tempo real e no malha fechada, que está embaixo.
Depois, o envio do put nos dois e a condição da zona estendida com, consequentemente, o trip na zona 3, tanto no simulador em tempo real, na malha fechada. Aqui a gente conseguiu ver, pessoal, de uma forma visual. Vamos agora enxergar de uma forma numérica esses dados. Então, nós temos aí os dados de todos esses sinais, trip subestação 2, religamento, o put, o SOTF e o Z1B, e depois a subestação 3, o trip, religamento e Z1B. Aqui na esquerda nós temos aqui em azul os tempos do simulador em tempo real, e à direita, nessa cor aí, um pouco meio laranjada, essa cor de burro quando foge, né, que é uma cor um tanto quanto indefinida, o simulador no método interativo. Então, vamos aqui focar no quê? No tempo do trip. Nós temos aí o tempo do trip na subestação 2 e o tempo do trip na subestação 3. A coluna azul, tempo real, e essa outra cor, o método interativo. Então, a gente percebe que os tempos de atuação médio, aqui já são as nossas respostas estatísticas, tempo mínimo, médio, máximo e também o desvio padrão. O que foi acontecido aqui no AR antes do religamento, o DR depois do religamento. Então, nós tivemos aqui, nesse caso, uma diferença de tempo, aqui no tempo médio, no simulador real em tempo real, 16,39 milissegundos foi a média de tempo, e aqui nós tivemos 16,73 milissegundos. Então, uma diferença aí de 0,34 milissegundos. Então, a gente está falando na casa de 300 microsegundos de diferença, o que aí é, digamos assim, desprezível. E também na subestação 3, o trip também, ali uma diferença de tempo ali de 0,31 milissegundos, ou seja, 300 microsegundos também. Depois do religamento, a gente também teve tempos bem pequenos, mostrando aqui uma diferença interessante, que é um tempo aqui um pouco maior depois do religamento. Isso se trata o quê? O IED de proteção possui um contador de tempo para realizar o religamento, que ele não tem uma precisão aí não tem de microsegundos aí, de muito pequena. Então, esse religamento, quando ocorre, ele pode gerar transitórios diferentes. Então, se ele religa num momento ou nesse momento mais um ΔT um pouquinho diferente, o momento que essa tensão está passando vai gerar um transitório de corrente um pouquinho diferente. Isso fez com que os testes depois do religamento ocorram um pouquinho diferente o tempo de trip, que não é um problema, e sim uma característica do momento de religamento diferente, gerado, então, um transitório diferente na forma de onda. Vamos ver, então, pessoal, essas formas de onda. Aqui, o detalhamento da forma de onda. O que a gente tem aqui? Foram exportados o arquivo Contrade, tanto do simulador em tempo real, quanto do método interativo, e foi aberto num software de terceiro, no caso aqui, o software Sigra da Siemens, e foi comparado. Em cima nós temos as tensões, e embaixo as correntes. E foi visto que os dois estão aí. Em vermelho, nós temos o que é do PSMU, e em azul o tempo real. Vamos dar um zoom aqui para a gente enxergar. Ó. Nós temos as duas formas de onda, vocês podem ver, elas estão exatamente uma em cima da outra. A modelagem do sistema é exatamente a mesma. E aqui as correntes. Você vê ali, ó, o vermelho e azul está exatamente em cima da outra, as nossas formas de onda. Aqui a comparação dos dois sistemas aqui, físicos, e mostrando como é que eles acontecem. Então, para precisar fazer, o que foi preciso para fazer esses testes, nós temos aqui um rack, mais 4 amplificadores para gerar ali os dois sistemas da linha, T3V e T3I, e chegar nas correntes aí, que as correntes que a gente tem aí de 50 amperes RMS, no caso que foi feito, e no caso aqui do simulador interativo, a gente teve só o IED, um sistema bem mais compacto e simples aí, para levar em campo também pode ser utilizado. O número de nós fica limitado pelo sistema de hardware, nesse caso, que é um simulador aqui em tempo real. No nosso caso é por software, então não tem essa limitação do número de nós. A entrada binária desse sistema trabalha apenas como contato, e no nosso sistema trabalha como contato e também tem a vantagem de trabalhar como tensão, o que flexibiliza os nossos testes. E como conclusão aí, pessoal, para a gente fechar essa etapa, nós temos aí uma comprovada eficácia do processo iterativo que foi mostrado. Todos os resultados, elas condizem e são idênticos com o simulador em tempo real. Ele atende todas as necessidades
Ele possui vantagens em relação aos outros, como evitar a instabilidade e a oscilação numérica através do método de Euler. Ele é um sistema compacto de teste, pode ser levado, inclusive, a campo, facilitando. Ele possui um valor econômico aí muito menor, um custo-benefício em relação, e o que permite disponibilizar para mais empresas usarem o equipamento, democratizar essa condição de teste em malha fechada, e é uma ótima alternativa aí, mostrando como conclusão para o simulador em tempo real, pessoal. Então, é isso. Agora nós vamos começar depois a prática. Obrigado.